Boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Jesus continuem a nos envolver, a todos aqui presentes, encarnados ou não. Hoje a gente está se voltando mais para cá, porque está todo mundo lá de cá, né? Olha, esse tema proposto pela Casa para os estudos desse mês, Natal com Jesus, poderia ser uma pergunta, né? Natal com Jesus? Então, é uma proposta que nos faz refletir, nos leva a pensar quanto de nós realmente está envolvido com Jesus no Natal. E uma vez perguntaram a Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, de 21 de dezembro de 1976, como ele percebia o Natal, o que era o Natal para ele. E a resposta eu vou ler para vocês. Ele disse assim: os espíritos amigos nos têm ensinado por muitas vezes que ante o Natal reformulamos nossos votos de cristianização da nossa vida pessoal e coletiva diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nossas vidas estão entregues em nome de Deus. Aquele que, em sua infinita misericórdia, nos conserva junto de seu coração infinitamente amoroso, como tutelados no planeta terrestre, abençoando-nos, orientando-nos, tolerando-nos as fraquezas e encaminhando-nos para uma vida melhor. E aí ele continua: por isso mesmo, o Natal é importante e continuará a ser importante, embora muitas vezes cercado de incompreensões humanas. A resposta continua, ela é mais longa, e vocês poderão encontrar na internet todo o conteúdo, buscando esse programa Pinga Fogo, de 21 de dezembro de 1976. Muito bem, então, sobre isso que o Chico falou, a gente vai refletir um pouco e também sobre o tema, porque se a gente prestar atenção, não sei se com todo mundo é assim, mas a gente percebe que quando vai chegando novembro, às vezes até um pouco antes, a gente começa a sentir alguma coisa diferente no ar. É como se o amor estivesse no ar. É claro que não são todas as pessoas que sentem isso, mas algumas que têm uma sensibilidade mais aguçada começam a perceber essa maior interação com um sentimento melhor, um sentimento de fraternidade, um sentimento de amorosidade. Infelizmente, isso não acontece com todo mundo, e muitos de nós acabam se envolvendo numa correria diante do mercado, né, diante dos apelos do comércio desenfreado, e acaba deixando que a nossa sensibilidade interna seja abafada pelos apelos materiais. Mas, se nós começarmos a prestar atenção, quando vai chegando o Natal, esta harmonia, esta amorosidade começa a se espalhar sobre a Terra mais intensamente. Amélia Rodrigues, Espírito, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, no livro Vivendo com Jesus, ela dá uma ideia de como estava a Terra na época que Jesus nasceu. Então, ela diz assim que a vida humana no planeta estava muito conturbada, especialmente naquela região ali da Judéia, porque os judeus, mais uma vez, estavam cativos de Roma, estavam escravizados, eram sugados, literalmente sugados por tantos impostos, e eles, então, viviam numa pobreza e numa falta de conhecimento muito grande, o que levava até uma espécie de promiscuidade para a maioria do povo em geral. E
apesar de, no geral, estar assim, ao se aproximar a época em que Jesus encarnaria, uma paz profunda começou a envolver toda a terra. E foi numa noite cheia de paz e de luz que o amor aportou o planeta. Dizem que ele nasceu, os evangelhos dizem que ele nasceu numa estrebaria, em meio à docilidade e à simplicidade dos animais, e que teve como bercinho, seu primeiro berço, foi a manjedoura, o coxo em que os animais comiam, e que o seu despertar na matéria foi saudado por um coro de anjos que dizia: paz, paz na terra e boa vontade para com os homens. Vocês já ouviram falar isso muitas vezes, né? E eu também, e agora deu branco. É. Bom, a partir daí, o que interessa para a gente é que a partir daí, desse momento do nascimento de Jesus, a vida humana na Terra nunca mais foi igual, nunca mais foi a mesma. Esse menino trouxe consigo uma diretriz para a nossa evolução espiritual. Ele resumiu essa diretriz quase que numa única frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele deixou um legado no planeta, dos seus exemplos, das suas vivências, dos seus ensinamentos. Mas não foi fácil implantar isso na Terra. Foi complicado. Ele mesmo tinha previsto isso. Mas, apesar de tudo isso, dessa complicação toda, das dificuldades de implantar a boa nova que ele trazia para o planeta, a sua mensagem, essa boa nova, continuou viva e atravessou os tempos e está aqui, né, até hoje entre nós. Quando chega o Natal, então, segundo o que disse o próprio Chico Xavier, é a oportunidade, chega um convite para a gente, para que a gente se novamente reafirme diante de Jesus o nosso intenso desejo de realmente nos cristianizarmos. Esse estudo é um desses convites. E vejam que a casa foi preparando isso durante o ano todo. Quanto nós aprendemos aqui, né? Durante todo esse tempo. Coisas maravilhosas. Aprendemos sobre o amor de Nossa Senhora, por exemplo. Muitas coisas boas. Então, são convites. E quando vai chegando essa época do Natal, o tema de hoje justamente nos provoca essa reflexão. Embora a implantação da Boa Nova de Jesus tenha sido um tanto difícil e complicada, houve até guerras no meio, chamadas guerras santas. Então, aquelas cruzadas eram guerras em nome de Jesus. Mas eu não vim aqui falar isso, eu vim falar sobre a reflexão sobre o Natal para nós. E para isso, o espírito Humberto de Campos, também chamado Irmão X, pelas mãos de Chico Xavier, escreveu um conto muito próprio para nos levar a essa reflexão com maior profundidade. Então, o livro onde primeiro se registrou esse conto é Contos e Apólogos, é a mensagem de número 21, e se chama O Divino Encontro, o Encontro Divino. E ele também está registrado no livro Antologia Mediúnica do Natal. Então, começa assim, Humberto de Campos. Ele situa o personagem principal, Darson Val, nesse período, mais ou menos em torno de 1000 depois de Cristo, do ano 1000 da nossa era.
E ele conta que D'Arsonval era um cavaleiro, então era um nobre na época, dono de um castelo e de terras, e ele precisou fazer uma viagem um dia, e ele saiu de casa, e mal ele tinha deixado os portões da casa, ele se depara com um leproso, um mendigo, que estende as mãos para ele pedindo ajuda. D'Arsonval era cristão e extremamente dedicado à caridade também. Então, ele botou as mãos no saco de viagem e tirou de lá uma sacola cheia de moedas de ouro e atirou para o mendigo sem nem olhar para a cara dele e seguiu viagem. Passado vários meses, ele estando em casa, precisou fazer mais uma viagem, a segunda viagem. Seus negócios não estavam indo muito bem. E ele precisou fazer essa viagem. E aí ele se preparou, saiu, e quando chegou no mesmo espaço onde o mendigo anterior o havia interpelado, pedindo ajuda, novamente o mesmo mendigo lhe estende as mãos, cheias de pústulas, e ele, então, enfia a mão no saco de viagem e pega um pequeno brilhante, mas de muito valor, e atira para o mendigo e segue viagem. Voltando para casa mais tarde e passando de novo vários meses, ele necessita fazer uma terceira viagem. Agora ele vai encontrar amigos de fé. E quando ele sai a cavalo da sua residência, ao chegar no mesmo lugar, o mesmo mendigo lhe estende as mãos, pedindo ajuda, as mãos cada vez mais feridas, cada vez mais doentes. E ele, então, já com as finanças um tanto atrapalhadas, ele retira o chapéu, e do chapéu ele tira uma pedra preciosa de grande valor e atira para o mendigo, sem olhar nele, e segue viagem. Passados mais meses, D'Arsonval necessita fazer mais uma viagem, e vai. E quando chega no mesmo pedaço da estrada, o mesmo mendigo está lá. E novamente ele estende as mãos, cada vez mais adoecido, cada vez mais enfraquecido. E D'Arsonval, então, já não tem mais joias nem dinheiro para dar. Ele tira o manto que o protegeria na viagem e joga para o mendigo. E vai embora. Voltando para casa, mais meses se passaram e ele necessita fazer uma quinta viagem. E quando ele vai nesta viagem, no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, ele se depara com o mesmo mendigo. A lhe estender as mãos, buscando socorro. E aí ele já não tem mais o que dar, ele tira o gorro, que também o protegeria do frio, um gorro de alto valor, e joga para o mendigo. E prossegue. E volta para casa e passa mais um tempo, quase um ano talvez, e ele necessita fazer a sexta viagem. Essa sexta viagem era para a guerra. Ele ia integrar a caravana de Godofredo de Bulhões, que comandou a primeira cruzada existente, a primeira Guerra Santa, que era para retomar a Jerusalém dos muçulmanos. Os locais santos, os lugares santos, estavam nas mãos dos muçulmanos. Então, esta guerra foi para retomar esses lugares santos para os cristãos novamente. E foi considerada, até chamaram essa guerra de a Guerra dos Nobres, porque foi a nobreza que promoveu essa guerra, segundo eles, em nome de Jesus, e com um propósito muito elevado. Então, D'Arsonval saiu de casa para ir para se juntar com a turma que ia para a guerra, e no mesmo lugar de sempre, o mesmo mendigo lhe estende agora as mãos completamente descarnadas, pedindo ajuda. Não tendo mais joias nem dinheiro para dar,
ele enfia a mão no saco de viagem e pega a sacolinha de alimento que ele estava levando, de comida, e joga para o mendigo, e vai para a guerra. Lá ele lutou bastante e sofreu muito, mas lutou bastante ali por essa causa considerada sagrada. E só para dar um spoiler, para quem não se lembra, eles ganharam, eles conseguiram retomar Jerusalém. Mas no meio da guerra, D'Arsonval é ferido, cai do cavalo e é preso pelas tropas inimigas. Levado preso, ele é torturado e fica ali durante bastante tempo ferido e diz o conto que por alguns anos ele permanece cativo, sendo torturado, humilhado, passando vexames, enfim. Ele se torna praticamente um farrapo humano, e é nessa fase que ele é liberto, e então ele toma a decisão de voltar para casa, claro. E quando ele volta para casa, ao chegar em casa, tocar na porta de entrada, que as pessoas vêm abrir, ele se apresenta, diz que ele é o dono daquela casa que está voltando da guerra, a sua mulher é chamada e ela diz, de jeito nenhum, esse não é meu marido. Aliás, eu tenho notícias que meu marido morreu lutando. E eu já até casei de novo. Já tenho outro marido. Os filhos, agora moços, saíram e escorraçaram o mendigo dali, dando uma matilha de cachorros bravos em cima dele, que o atacaram e ainda o machucaram mais ainda. E D'Arsonval, então, se vê expulso e não reconhecido pela própria família, todo em farrapos, sai pela estrada fora e decide procurar amigos. Ele tinha muitos amigos, mas, igualmente, não foi reconhecido e nem recebido por nenhum amigo. E assim foi. E quando ele se viu completamente só, sem saber o que fazer, ele decide deixar para trás tudo aquilo que ele tinha vivido e caminhar e ir para algum lugar. Mas ir para onde? Ele não tinha para onde ir. E diz Humberto de Campos, o mundo parecia pequeno demais para conter tamanha dor. E ele vai caminhando pela estrada, quando naquele lugar anterior ele encontra o mesmo mendigo. E aí ele olha para o mendigo e automaticamente ele procura nele mesmo alguma coisa para doar para o mendigo, e ele descobre que não tem nada para dar, nada material. Então, pela primeira vez, ele se aproxima do mendigo, olha ali nos olhos e percebe, finalmente ele percebe que aquele mendigo era também seu irmão. E abre os braços, e o mendigo de braços estendidos, também abertos, e se abraçam. E quando estão abraçados, D'Arsonval ouve no seu ouvido próximo à boca do mendigo, D'Arsonval, finalmente, há quanto tempo eu te esperava neste lugar, tão perto de você. Você me procurou tão longe e eu estava aqui tão perto. D'Arsonval, sou Jesus, seu amigo. Eu te agradeço pelo ouro, pelos agasalhos, pela comida, mas o que eu queria esse tempo todo era o teu próprio coração. Então, eu não trouxe esse conto para deixar na mente de ninguém a impressão de que é preciso sofrer muito para encontrar Jesus e colocar Jesus no coração. De jeito nenhum. É uma opção, é uma escolha nossa sofrer até encontrar Jesus. Mas a cada dia, Jesus apresenta para nós oportunidades de o encontrarmos. Muitas vezes, nós temos do nosso lado pessoas queridas que nós não vemos, que nós não enxergamos, que nós não olhamos nos olhos, que nós não estendemos as mãos para ela e não perguntamos: o que eu posso fazer para te ajudar hoje?
o que eu posso fazer para te deixar mais feliz? Então, a proposta de hoje é para que a gente leve para casa essa história de Darson Val e se lembre que, com o Chico Xavier, cada Natal é um convite de Jesus para que a gente o coloque nas nossas vidas, dentro do nosso coração. E como eu comecei falando que o Natal traz um clima amoroso no ar, e que a fraternidade fala mais alto, que a gente está mais disposto a doar, então a gente doa coisas materiais, que são muito úteis para aqueles que são mais desafortunados do que nós. Mas quanto de nós, de verdade, está indo junto com aquilo? Quanto de nós, de verdade, está sendo colocada na nossa casa, na nossa família, ou entre amigos, ou até em alguma instituição, ou numa casa pequena e simples do subúrbio, das favelas, como chamamos? Quanto de nós tem coragem de ir até lá, como Chico Xavier fazia, e levar um abraço de consolação, às vezes um bolinho, às vezes um pão, às vezes um dinheirinho. Então, que a gente pense nisso e que ao preparar o nosso lar para este Natal, se nós já o enfeitamos para o Natal, se pergunte, eu enfeitei o meu lar para receber Jesus? Então, volte lá e faça. Porque nós enfeitamos a nossa casa para os aniversários da nossa família, enchemos de balões e fazemos uma mesa bonita e colorida, então vamos fazer isso de verdade para Jesus. Ah, mas eu estou sozinho, não importa, sozinho a gente nunca está. Já disse Paulo, uma multidão nos observa. Então, além dos nossos mentores. Então, voltemos lá, vamos rever os nossos passos. Se não enfeitamos a nossa casa ainda e vamos enfeitar agora, enfeite usando aquilo que você tem realmente para receber Jesus, para o aniversário de Jesus. Se você não tem o hábito, se passa o Natal junto com a família ou como amigos, como eu já disse, e não tem o hábito de se lembrar de Jesus nessas ocasiões, nessa data, seja você o primeiro nesse momento, atreva-se a levar Jesus para esse lugar. Busque um conto que você pode achar nos livros, nesse livro Antologia Mediúnica do Natal, só tem histórias de Natal. Então, busque um conto de Natal, pode ser até de um escritor, tem um conto de Natal de Eça de Queiroz, que não é religioso e que eu amo, eu preciso me segurar. Cada vez que eu sou convidada para fazer uma tarefa dessas, e eu agradeço muito por isso, por essa oportunidade, eu preciso me segurar, porque senão eu quero contar de novo aquele conto que eu já contei aqui umas 2 vezes, de tão lindo que é. Leve esse conto onde você mostra Jesus, fala, gente, espera lá, antes da gente sentar para comer, toda essa comida gostosa aí, antes da gente trocar os nossos presentinhos, de nos alegrarmos com o nosso amigo secreto, vamos falar do nosso aniversariante, cadê ele? E aí conta o seu, eu trouxe um conto para contar para vocês. Se tem criança na família, é uma bênção. Ensine para as crianças, pegue um presépio que você mesmo pode fazer de papel, de alguma coisa, se você não tem. Pegue um presépio e concretize para as crianças o nascimento de Jesus. Dê a elas o maior presente que você pode dar, que é o amor a Jesus. E quem sabe, né, você também consegue, antes de tudo isso, da ceia, dos presentes, do amigo secreto, fechar os olhos e fazer do coração uma prece de conexão profunda com Jesus. E quem sabe aí, eu me atrevo a dizer com certeza, aí, nesse momento, no mais íntimo da sua alma, você poderá ouvir uma voz suave a lhe dizer,
estou aqui. Eu sou Jesus, seu amigo. Fiquem com Deus e com Jesus no seu coração, e que Ele possa, na noite de Natal, mais uma vez, abençoar a sua reunião, o seu festejo natalino. Uma boa tarde. Feliz Natal a todos, abençoando o trabalho aqui, dessa casa, dessa entidade maravilhosa.